Contentamento. Nancy Wilson. Um estudo para mulheres de todas as idades. Capítulo 9. As dificuldades de um vaso de barro. Mesmo hoje, mulheres fiéis a Deus necessitam de contentamento. E não só as de hoje, mas sempre foi assim. Nunca existiu e nem jamais existirá uma era em que a mulher de Deus não precise de uma fé ativa e de uma esperança fixada em Cristo, independentemente dos problemas e desafios, por mais específicos que sejam. Devemos nos lembrar de quem somos e do que Deus está realizando. E uma das melhores maneiras de nos lembrarmos disso é olhando para a vida do apóstolo Paulo. Ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Esse versículo pode nos ajudar a entender como nossos problemas são, na verdade, um elemento necessário para aprendermos sobre o contentamento. A qual tesouro Paulo está se referindo aqui? Se dermos uma olhada no versículo 4, vemos que se trata da luz do Evangelho da glória de Cristo, que brilha em nosso coração. Paulo explica que, assim como Deus deu existência à luz por meio de sua palavra, em Gênesis capítulo 1, verso 3, ele tem falado com o mesmo poder criador para trazer luz ao nosso coração obscurecido. 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. Este é o inestimável tesouro do Evangelho da glória de Cristo. E onde nosso bom e grandioso Deus guarda esse tesouro extraordinário? Ele o colocou em vasos de barro insignificantes. Sim, em vasos de barro, no coração dos membros do seu povo, que são, assim como Adão, feitos de barro. Vaso de barro é uma metáfora apropriada para nós, porque somos feitas a partir do barro e colocadas na fornalha para que nos tornemos humildes recipientes que armazenam seu tesouro. Não vasos de ouro, nem de mármore, nem de cristal, tampouco de prata refinada, mas um vaso feito de terra molhada. Agora, por que Deus colocaria seu tesouro inestimável dentro de vasos tão indignos? Paulo nos dá uma resposta: para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O maravilhoso poder de sua bondade brilha com mais glória quando colocado em vasos de barro. E quando esse tesouro brilha ainda mais? Seguindo o raciocínio de Paulo em 2 Coríntios, veremos que ele toma brilho especial e particular quando o vaso de barro está repleto de dificuldades. O apóstolo Paulo foi separado para passar por dificuldades. Quando Deus enviou Ananias para impor as mãos sobre o apóstolo, o Senhor disse: este é para mim um instrumento escolhido. Eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Atos, capítulo 9, verso 15 e 16. Com efeito, Paulo padeceu muitas coisas pelo nome de Cristo. É por isso que ele pode nos ensinar experiencialmente o contentamento em meio às dificuldades. Embora nossas dores possam parecer pequenas em comparação com as de Paulo, elas continuam sendo as dificuldades de vasos de barro. Os versículos seguintes de 2 Coríntios 4 nos dizem que Paulo foi atribulado em tudo, porém não angustiado, perplexo, porém não desanimado, perseguido, porém não desamparado, abatido, porém não destruído. Verso 8 e 9. Aparentemente, vasos de barro não têm moleza. Do lado de fora são rodeados de dificuldades, atribulados, perseguidos,
e abatidos. Mas do lado de dentro, onde o tesouro se encontra, não são angustiados, nem desanimados, nem desamparados, muito menos destruídos. Como isso é possível? Lembre-se, Paulo aprendeu o segredo de estar contente, e nós também podemos aprendê-lo. Por termos a tendência de fixar nossos olhos no que é visível, as dificuldades, podemos não notar o que está ocorrendo dentro dos vasos de barro. Isto é, onde o tesouro se encontra depositado. Essas coisas invisíveis são as que precisamos ver pela fé, tal como Paulo. Pois em meio a todas as dificuldades próprias do vaso de barro, Paulo declara: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Capítulo 4, verso 16. Portanto, enquanto caminhamos pela fé, veremos nosso homem exterior se corrompendo, até mesmo morrendo. Não obstante, nosso homem interior pode ver a glória presente e a glória vindoura. Essa verdade não só nos encoraja ao contentamento em meio aos problemas, mas também nos dá esperança para um futuro. E quanto mais praticamos o contentamento, mais percebemos que o nosso espírito se renova. Alguns capítulos depois, 2 Coríntios capítulo 6, verso 4 ao 10, Paulo nos dá outro relato de seus problemas, nesta famosa passagem. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Aqui pode-se ver a outra lista de dificuldades porque vasos de barro passam tribulações, necessidade de todos os tipos e angústias. Quando um navio está afundando, ele emite um alerta de perigo. Você alguma vez já precisou emitir esse alerta? Paulo já. Além disso, ele foi açoitado, aprisionado, esteve em tumultos, em trabalhos e esforços de todos os tipos. Ficou sem dormir, faminto, foi acusado de ser mau, sofreu infâmias, foi privado de amigos, esteve perto de morrer, foi castigado, ficou entristecido, pobre, como quem nada tinha. Ainda assim, Paulo coloca essas dificuldades próprias de vasos de barro em contraste direto com o tesouro interior. Pureza, conhecimento, paciência, bondade, o Espírito Santo, o amor não fingido, a palavra da verdade, o poder de Deus e a armadura da justiça. O tesouro dentro dos vasos de barro é evidenciado pelas coisas notáveis que ele e seus cooperadores prosseguiam operando. Eles se alegraram, se entregaram e viveram como se possuísse o mundo.
Isso é contentamento em sua melhor forma. Espero que você entenda que o contentamento é possível em meio às aflições mais intensas. Na verdade, é nessa circunstância que a bondade, a força e a graça de Deus mais reluzem. Porém, o mais extraordinário ainda está por vir. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 e 8, Paulo menciona que pediu 3 vezes a Deus que retirasse seu espinho na carne. Mas Deus lhe disse, verso 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por fim, qual é a conclusão de Paulo? Ele prossegue nos versículos 9 e 10, dizendo, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então é que eu sou forte. Você captou o que isso quer dizer? A força de Jesus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Sua graça é suficiente. Portanto, Paulo verdadeiramente gloria-se em suas aflições, pois sabe que elas evidenciam nos vasos de barro o poder de Cristo. Além disso, e está aí algo surpreendente, Paulo tem prazer nessas coisas. Ele tem prazer nas enfermidades, fraquezas físicas, nas repreensões, quando os outros o acusam ou insultam, em toda forma de necessidade, física, emocional, espiritual, na perseguição, quando preso ou açoitado, e na angústia, quando ele precisa enviar um pedido de socorro. Paulo tem prazer nessas coisas porque sabe o que é ter o poder de Cristo repousando sobre si. Em sua fraqueza, sua maior força é evidenciada. Eis o esplendor do Evangelho. O autor de Hebreus lista uma galeria de santos, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Hebreus capítulo 11, versos 33 e 34. Eles são elogiados por sua fé em vitórias de todos os tipos. Mas há outros nessa mesma lista que, versos 33 a 38, obtiveram um bom testemunho por sua fé. Verso 39. Estes, embora não tenham saído vitoriosos em suas batalhas terrenas, venceram suas batalhas espirituais. Eles foram apredejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Considere, portanto, suas próprias enfermidades, doenças, fraquezas, necessidades e angústias. Você se gloria nessas coisas? Você tem prazer nelas? Se você estiver olhando para o seu vaso de barro a fim de encontrar forças, é certo que não. Você não encontrará força lá. Se você estiver olhando para as enfermidades, você não se gloriará no Senhor. Devemos tirar nossos olhos dessas coisas e fixá-los em Cristo. Sua graça é suficiente. Quando abordamos essa questão pela fé, começamos a ver cada dificuldade como uma oportunidade de ouro para demonstrarmos a glória de Deus.
Quando começamos a ter prazer em nossas dificuldades por causa de Cristo, elas perdem seu poder sobre nós. Somos libertas em Cristo para vermos Deus trabalhar. Ficamos mais que contentes. Tornamo-nos fortes. Caso ainda não tenhamos uma boa ideia das dificuldades de Paulo, lembre-se da lista de dificuldades de 2 Coríntios, capítulo 11, versos 24 a 28. Ele foi fustigado 5 vezes e açoitado com varas 3 vezes, apredejado, naufragou 3 vezes e permaneceu 1 noite e 1 dia no mar. Ele esteve em meio a todo tipo de perigo, nas águas, perigo de salteadores, perigo diante dos judeus, perigo com os pagãos na cidade, no deserto, no mar e em meio a falsos irmãos. Paulo ficou cansado, com dor, com insônia, passou fome e sede, frio e nudez. E, além disso tudo, ele tinha de cuidar de todas as igrejas. Este é o homem que diz ter prazer em todas essas coisas, pois quando fraco, daí é que ele é forte. Pegue sua fraqueza dada por Deus e peça ao Senhor que manifeste o seu próprio poder e força nela. Pegue suas enfermidades dadas por Deus e glorie-se nelas. Tenha prazer nessas coisas, não porque são boas em si mesmas, mas por serem dificuldades próprias de vasos de barro. E quanto mais o vaso é golpeado, mais a bondade e a glória de Deus brilham. Quando vemos que a excelência do poder não é nossa, mas de Deus, nossa fé cresce. Questões para meditação. Primeiro, faça um balanço de suas dificuldades. São dificuldades próprias de vasos de barro? Como a glória de Deus pode brilhar em suas dificuldades presentes? Segundo, você consegue se lembrar de dificuldades passadas em que viu que a glória de Deus era suficiente? Terceiro, você já viu outras pessoas em circunstâncias difíceis que fizeram a glória de Deus brilhar por meio da fé? Quarto, quais justificativas costumamos dar em meio às dificuldades para não nos gloriarmos nelas? Quinto, como, no dia de hoje, você pode ter prazer em suas dificuldades?